Agora nós precisamos fazer, lógico, uma pequena comparação nesse tempo no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer essa relação. Quando olhamos nossa volta, o que nós vemos? Crises. O que nós vemos? Nós vemos incertezas, nós vemos corrupção, inversão de valores em todos os segmentos. Inversão de valores no que tange à moralidade, no que tange ao conceito de família, no que tange ao conceito de sexualidade, no que tange às questões da lei. Há uma inversão de valores que estão diante dos nossos olhos. E nós precisamos então do discernimento para enxergarmos esta realidade. Nós vivemos numa época agora pós-moderna onde os absolutos perderam todas as suas forças. A Bíblia diz assim, sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Mas hoje não se pensa mais assim. Hoje é o que eu sinto, é a minha opinião, é a minha maneira de ver, é o que o meu coração sente por um momento. Antigamente você colocava dois fatos diante de uma pessoa, ela iria optar ou por A ou por outro não A. Então era algo muito definido, só que hoje, dentro da realidade que nós nos encontramos, isso não é mais uma realidade. Não existe mais absolutos, nós vivemos num mundo relativista, onde o que é verdade para um não é mais verdade para o outro. E isso acontece, os nossos filhos são muito questionadores com relação a isto. Questionam, mas não é assim, mas eu penso assim, eu não acho que é dessa forma, eu acho que é daquela forma, eu não vejo assim. Lá na escola eu vi dessa forma. Ou seja, perdeu-se a autoridade da fala de um pai, perdeu-se a autoridade da palavra de Deus. Então nós vivemos num contexto pós-moderno. Não precisa nem dizer isto, né? A questão de que a verdade perdeu o seu lugar de soberania. Não existe mais fator de verdade. Hoje nós vivemos num mundo também conhecido pós-verdade, onde a verdade não tem mais o seu valor. O que importa é o que eu sinto, o que eu acho, é o que eu entendo. Irmãos, esse é o contexto que nós vivemos. Mais do que isso. Mais do que isso. E esse é o pior. Nós vivemos num mundo pós-cristão. Pós-cristão. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Não tenha a menor dúvida de entender isso. É um mundo pós-cristão. Talvez valha a pena fazer algumas poucas considerações sobre isto. O cristianismo nasceu dentro de vamos colocar dessa forma, dentro de um berço, dentro do império romano pagão, onde havia-se todas as distorções das verdades que nós podemos imaginar aqui. O cristianismo nasceu num berço pagão, onde as famílias não tinham valores, as mulheres não tinham valores, as crianças não tinham os valores, os escravos eram comparados a animais, quando não piores, as leis eram completamente a favor do maior. E o cristianismo nasceu dentro dessa realidade. Vale também colocar o seguinte, que quando o Filho Eterno de Deus, que tinha uma natureza santa, perfeita, veio a este mundo, ganhou uma nova natureza no seu sentido, uma natureza humana, sem pecado, ele se tornou uma pessoa com duas naturezas. Ele veio trazer o que nesse mundo? A vida celestial. Ele vem andar de modo celestial nesse mundo. Mas louvado seja Ele, porque Ele realizou uma obra tão maravilhosa naquela cruz, que depois de ter realizado, ascendeu ao céu, está entronizado no mais alto e sublime trono. E quando isso aconteceu, juntamente com o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E naqueles 120 que estavam naquele cenáculo, que eram 120 indivíduos, 1, 2, 3, 4, 120... Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles se tornaram mais do que indivíduos, se tornaram membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, ligados ao cabeça federal que governa esse universo.
E toda a realidade desse cabeça é trazida pelo Espírito Santo. Então aquela vida celestial que o Senhor Jesus viveu nessa terra deve ser vivida pela igreja. E lá naquele Império Romano, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita luta, de muito sangue derramado, o cristianismo mudou a cosmovisão daquele tempo, completamente, de uma visão pagã para uma visão cristã. Onde as famílias foram valorizadas, onde as mulheres foram valorizadas, onde as crianças foram valorizadas, onde as demais realidades que não tinham valor ganharam seus valores. E essa cosmovisão, o que significa a cosmovisão? Significa a leitura, a maneira como eu enxergo a realidade na qual estou, como eu enxergo o mundo contemporâneo em que me encontro. E essa verdade, essa cosmovisão durou por 1500 anos, numa influência cristã, e nem todos eram cristãos. Mas por 1500 anos ninguém ousava dizer que não foi um Deus que criou esse universo. Isso é influência cristã. Existe uma vez só que aparece na Bíblia a palavra ateu, Efésios 2:12, quando ele vai falar lá que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra sem Deus é ateos, e essa palavra era aplicada dentro do contexto do panteão grego, que quando um daqueles que viviam naquela época não cria nos deuses, esse é um ateu. E esta palavra nunca mais foi usada por 1500 anos, até no século XVIII, quando novamente ela foi restaurada. Aqui começou a entrar um processo de declínio. Então o cristianismo, pela vida, influenciou toda uma sociedade ao longo da história. Ao longo da história. Mas hoje, em especial a partir dos anos 60 e 70, nós estamos de fato numa questão pós-cristã. Olhem para as leis que já foram aprovadas, que estarão sendo aprovadas. Nós estamos em descida, irmãos. Rota de colisão. Agora, nós estamos vivendo exatamente o inverso do que os irmãos primitivos viveram. E eles viveram por uma coisa, por causa da vida. A vida de Cristo. É exatamente isso que é o grande tema que vai mostrar o que é um genuíno avivamento. É uma expressão de vida que precisa acontecer, tanto individual como coletivamente. Vida. Não é barulho, não é isso, não é aquilo. É quando a vida toma conta, a vida de Cristo. Então esse é o contexto, irmãos e irmãs, que nós vivemos. É um contexto pós-cristão. Então quando nós vemos essa questão de ideologia de gênero para cá, casamentos de pessoas do mesmo sexo para lá, isso aqui tudo era feito lá no Império Romano. E era feito e era aplaudido como situações muito mais elevadas do que as normais. E pela influência da vida de Cristo, aqueles templos foram fechados, aqueles templos foram demolidos, porque havia uma vida